everyone! Pessoal, é o seguinte, vamos falar hoje de um dos erros mais comuns que acontecem na sala de aula, que mais a gente, professor de inglês, precisa corrigir e tirar essa dúvida aí de uma vez por todas. Let's go! We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos falar de um tema que é do nível básico do inglês, mas que alguns alunos até do intermediário acabam cometendo esse erro. Como eu disse, é um dos mais recorrentes em sala de aula, que é o uso do have e there is, there are. Então vamos lá. Então qual que é o erro? O aluno ele fala assim: "Oh, have a person here. Have a person in my room. Have a part of this game that..." Então ele está dizendo assim: tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa nessa sala, tem uma parte no jogo. E ele está fazendo uma tradução direta, né? Então, tem uma pessoa. Ele pega qual é o verbo ter? Have. Então, have a person here. Não parece lógico? Está logicamente errado. Esse é o grande problema do inglês. Você não deve traduzir diretamente. Você precisa traduzir sempre a ideia, o que você quer dizer. E neste caso, o que você quer dizer quando fala essa frase? Tem uma pessoa aqui. Você está dizendo que existe uma pessoa ali. Você está dizendo que há uma pessoa ali. E aí nós chegamos nessa palavra mágica, há, de haver, do verbo haver. O verbo que nós brasileiros usamos muito pouco na nossa língua, né? A gente não costuma dizer há um problema, há duas pessoas aqui, há um cachorro ali na rua. A gente não fala esse verbo tanto. Então a gente substitui esse verbo haver pelo verbo ter. Então eu digo tem uma pessoa, tem um cachorro, tem um problema. No português, tá tudo certo, todo mundo entende, tá perfeito. E acabou que o verbo haver diminuiu muito em uso e cresceu o ter. Qual é o problema? O verbo ter, em inglês, é have. Só que o verbo haver é outro verbo. E você não pode substituir esse outro verbo por have, porque as pessoas não vão entender, vai ficar confuso. Porque o verbo have tem a ideia de posse. Então eu digo, eu tenho um carro, eu tenho um cachorro, eu tenho um problema. I have a house, I have a dog, I have a problem. E no caso, o verbo haver, em inglês, é o there to be, que conjugado, né, vai ser there is para singular e there are para plural. Então eu vou dizer coisas, por exemplo, there's a person here. Então, there's a person, há uma pessoa. There are two dogs in the street. Então, tem dois cachorros ou há dois cachorros. Então, pessoal, a grande confusão está relacionada à tradução do português para o inglês. Como nós usamos o verbo ter nos dois casos, tanto para posse quanto para existência de alguma coisa, não é? Então, existe alguma coisa naquele lugar, a gente acaba fazendo isso automaticamente em inglês. É uma questão automática, realmente, por conta da tradução, tá? Normal. O problema é quando você não está consciente disso e vai repetindo, repetindo, até que isso se torne um hábito. E daqui a pouco você não está usando there is, there are, você só usa o have, e isso vai causar confusão com quem você estiver conversando. Então, mais alguns exemplos. I have a big problem to solve today. Eu tenho um grande problema. Ele é meu. É uma relação de posse. Oh, I have a great friend. Então, eu tenho um grande amigo. É uma relação de posse. Não é que um amigo pertence a mim, mas eu tenho ele amigo. Ele é meu amigo. Então, nesses casos, mesmo que seja um caso abstrato, como esse que eu falei, não é? Você vai usar have. Posse. Nos casos em que não é posse, estamos falando da existência de alguma coisa. Então, existe um professor aqui. Há um professor aqui. There's a teacher here. Então, quando eu conseguir substituir a situação por existir ou haver, é que eu vou pensar, tá, isso aqui não é posse, eu não posso usar have nesta frase. Ah, não, nesse caso aqui é posse, não é? O carro é meu, então eu tenho esse carro, então é have. Não, nesta outra frase não é posse, porque eu não estou dizendo que o carro é meu, que eu tenho um carro. Estou dizendo que
tem um carro na rua. Então, there's a car on the street. Então, você precisa fazer isso conscientemente para separar aí no seu cérebro o uso de um verbo e outro. Até, é claro, que depois de muito usar, fazer exercícios, ter contato, isso se torna automático. Pessoal, então não esqueçam, por mais básico que essa matéria no inglês possa ser, a gente não pode esquecer. É a partir da base que nós construímos outras estruturas. Se a base não estiver bem estabelecida, correta, o restante vai acabar sendo prejudicado. Porque lá na frente você vai usar a palavra have para outras coisas. E se você não souber usar direitinho, né, o verbo have e o there is, there are, você pode criar confusões lá na frente. Você vai ter um trabalho, um esforço a mais depois para resolver isso, que você não precisaria ter agora. E aí, você já cometeu esse erro? Acabou de perceber que falava assim, mas agora não vai mais falar e vai prestar atenção na sua fala? Que outros erros comuns ou dificuldades que os alunos têm vocês gostariam de ver aqui nos nossos futuros vídeos? Não deixe aí de dar o like, seguir o canal para nos ajudar e dá uma olhadinha na descrição. Tem muito link legal que você pode usar para aprender inglês com qualidade e confiança na We Learn Fast.